A paz do Senhor, irmãos, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar do jejum. Os irmãos já jejuaram? Será que temos a noção do poder do jejum? O que é que ele pode fazer em nossa vida? Fique conosco hoje nesse vídeo. Vamos estar aprendendo muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço que já se inscreva no canal e deixe seu like, para poder o YouTube compartilhar nossos vídeos para outras pessoas. Amém? O jejum é muito importante. Se usado corretamente, tem o poder de transformar qualquer situação. Eu já passei por momentos em que talvez me sentia perdido e sem entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu não entendia porque minhas orações não eram respondidas ou algo do tipo. Às vezes a gente chega a se questionar, né, se tem algo errado, mas na verdade, muitas das vezes, não está só no esforço que a gente faz, mas sim a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente faz o jejum. O jejum é um pilar fundamental, mas junto com a oração. Durante esses jejuns a gente vai percebendo, né, a gente vai aprendendo o quanto isso pode transformar nossas vidas. Além de nossas vidas, também transforma a vida de outras pessoas, né? A coisa mais importante que eu aprendi ao longo do tempo é que o jejum não é só uma prática física de abstinência. Ele é um ato de entrega, de submeter ao nosso corpo, né, à vontade de Deus. Para que isso possa nos transformar de dentro para fora. A gente também com isso chegamos a ter frustração, não é? Frustração. Às vezes a gente não tem resposta que esperamos, a gente se esforça, e parece que o céu se fecha para nos dar uma resposta. Mas aí a gente percebe e aprende, né, através do Espírito Santo, a forma correta de fazer o jejum, a forma correta da gente ver o que é jejum. Temos que ter uma vida de oração, meus irmãos, uma vida assim de abstinência. Eu estava uma vez em jejum de forma pertinente, perseguindo. O Espírito Santo falou comigo que às vezes estamos lutando com as armas erradas, de forma errada. Eu achava que só esforço era suficiente, mas na verdade o que Deus me mostrava era que algo maior precisava acontecer. Eu precisava estar no centro da vontade de Deus, né? Sem máscara, sem religião, sem julgamento. Temos que nos purificar totalmente e andar em sintonia com a palavra de Deus. O nosso coração precisa estar quebrantado, não é? Às vezes a gente precisa entender que nossas vitórias espirituais não acontecem porque estamos tentando fazer algo de forma assim, de forma A ou B. Eu já vi muita gente tentar lutar contra inimigos espirituais, mas sem entender o peso do mundo espiritual. Às vezes no mundo espiritual a pessoa está jejuando, está orando, mas está dando legalidade ao inimigo, não é? Ora muito, jejua muito, mas uma brecha ali faz com que o inimigo venha te destruindo e tua oração, teu jejum passa a não ter valor nenhum. Toda legalidade precisa ser fechada, não é verdade? O jejum e oração funciona quando a gente está completamente alinhado com a vontade de Deus. Mas se estamos fora de posição, não importa o quanto jejuemos, não veremos resultado. Aprendemos isso ao praticar, ao estar jejuando. Há pessoas que buscam, né, libertação, resposta, mas quando começa nessa caminhada, nessa luta, a gente vê que a pessoa não está fazendo as coisas corretas, né? E infelizmente nos entristece pelos erros, né, que essas pessoas cometem. Às vezes tem esforço, tem boa intenção, mas às vezes não entende a profundidade de jejuar de verdade. Não é apenas parar de comer, nem fazer por obrigação. O jejum verdadeiro exige uma entrega profunda, um arrependimento sincero, um desejo ardente de se alinhar com a vontade de Deus. Eu lembro de uma vez que o Espírito Santo me revelou que o jejum não é uma prática, mas uma forma de nos posicionarmos diante de Deus, nos rendermos a Ele. Às vezes estamos fazendo tudo certinho, mas não vemos mudança.
E é nesse momento que Deus nos mostra que o jejum é uma arma poderosa, mas precisa ser usado com sabedoria. Não basta apenas fazer por fazer. Não basta seguir uma fórmula, porque eu estou dizendo, ou alguém está dizendo, ou esperar um resultado mágico, algo assim, mas não. Eu lembro de um tremor, que dá um tremor, que nos chama a atenção. É o Espírito falando conosco. Mas sem estar na posição correta, sem estar alinhado com a vontade de Deus, passa a não ter utilidade. A nossa oração também não pode ser só uma repetição, é algo que a gente pede toda hora, parecendo que tem algo gravado e nosso coração não se quebranta, não se abre para ouvir a Deus, porque o jejum também é isso, temos que ouvir a Deus com sinceridade, com humildade, um coração quebrantado. Quando a gente começa a orar e jejuar de forma verdadeira, é impossível não ser transformado, é impossível a gente não ver coisas acontecerem. A transformação não passa apenas no ambiente físico, mas também há uma mudança dentro da gente. Eu já vivi isso, já vivi de ser transformado através disso. A verdadeira cura espiritual acontece quando o teu coração se rende a Deus. Não importa se no mundo espiritual seja completo, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior do que qualquer força do mal. Então você precisa sentir, essa presença, você precisa entender qual o peso e significado do jejum. Eu sei que às vezes jejuamos e não temos mudança, não temos um sinal, mas talvez o que você precisa não é de esforço, mas é mais de posicionamento e rendição, de quebrantamento. O jejum pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas quando você faz com o coração quebrantado, em total alinhamento com a vontade do Pai, esse é um segredo, para um bom jejum e oração. Às vezes as pessoas ignoram, não é? Mas é assim que deve ser feito. Amém? Muitas vezes a gente busca resultado imediato. A gente quer jejuar hoje e já vê um sinal de Deus. Buscamos cura, libertação. E aí, se algo não acontece no tempo que a gente espera, começamos a questionar, a nossa fé, a vontade de Deus sobre nossa vida. Mas a obra que o Senhor realiza em nós através do jejum e oração não é algo simples, não é algo fácil, A obra de Deus em nossas vidas é profunda, meu irmão. Leva muito tempo, não é algo superficial. Eu não sei se você já se deparou com essa sensação, mas eu já. Acredite, já passei por isso. Eu já estive numa situação de jejuar e orar por muitos dias, esperando uma resposta, e ainda assim eu não ouvi nada. É como se Deus não estivesse nos ouvindo. Essa é a sensação que a gente tem, não é verdade? No entanto, é nesse silêncio de Deus que Deus começa a nos ensinar. É onde a gente vai aprender a confiar em Deus e entender a soberania de Deus. Deus há um tempo, para todas as coisas. A orar e jejuar, o Senhor está trabalhando em nós, naquilo que a gente nem imagina, não é? Às vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas Deus está forjando o nosso caráter, está transformando o nosso coração e está alinhando nossos desejos com um deles. Isso é algo que as pessoas às vezes não entendem e acaba desistindo nas suas consagrações de jejum e oração. O verdadeiro objetivo do jejum e oração está na transformação do nosso interior. Amém, meus irmãos? Em vez de você ver a oração como algo de só pedir a Deus, podemos ver como uma oportunidade de nos conectar a Ele de forma profunda e de permitir que Ele nos cure para que sejamos parecidos com Cristo. O jejum não é uma técnica de forçar Deus a agir, é uma disciplina que nos coloca numa posição de submissão, de dependência dEle. É como se Deus nos dissesse: eu já fiz o que você precisa, mas você está disposto a se entregar totalmente por mim, sem condições, sem nada. O jejum não é só abstinência de comida, e sim de nossas vontades, até aquelas mais profundas, de nosso ego, de nossa impaciência. É a nossa confiança em Deus.
A oração no jejum é a forma de nos expressar essa entrega diretamente para Deus. É um momento de intimidade com nosso Senhor. É um momento de entendimento. É um momento de rendição. Quando você se rende a Deus, você abre espaço para Ele trabalhar em sua vida de forma que você nunca imaginou, né? Eu sei que no início isso é difícil de entender, mas com o tempo você vai entender que o que Deus tem para você por meio dessa prática do jejum é muito mais do que você pediu ou pensou, né? Muitas pessoas já começaram a orar e jejuar, mas não viram o resultado que esperavam e acaba desistindo. Isso é normal, mas que você venha se fortalecer em Cristo Jesus, que você venha jejuar e orar sem desistir, né? Porque Deus está trabalhando dentro de você e isso é valioso. O resultado com o tempo será mais importante do que aquilo que você espera hoje, né? O Senhor está trabalhando em sua vida, Ele não vai te abandonar, amém? Eu te agradeço até aqui, que você tenha nos acompanhado. Se o Senhor tocou no teu coração, se você tem compreendido, deixe nos comentários qual a tua maior dificuldade no jejum, amém? Deus te abençoe, meus irmãos.